Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Bem-vindos a mais um episódio especial, com convidada especial. É verdade, é um episódio dos Especialistas do Nada. A nossa convidada queria ser veterinária, mas aproveitou a sua criatividade e acabou no marketing. Sempre foi apaixonada pela escrita e, mais tarde, por causa dessa característica, fez nascer o seu alter ego, conhecido nestes campos do Instagram como a Cusca, que é uma página criada para dar voz à sua cabeça, e por isso mesmo temos hoje, para uma conversa sobre a impermanência da vida, Ana Oliveira, mais conhecida pela Cusca. Bem-vinda! Olá! Ai, que Esta giro! é a sua grande página, que até há bem pouco tempo ninguém sabia quem estava por trás. Pois é verdade. Então, olá, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres Sim. aceito o Estou desafio. cheia de vergonha de estar aqui. Credo, que nervos. Mas é muito giro ouvir-vos aqui a dizer as coisas que se ouvem no podcast todos os dias, não é? Queres apresentar-te? Olha, o que é que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma criativa, não é? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Sou uma veterinária falhada, mas foi uma carreira que me passou ao lado. Eu tinha muito jeito. Sou uma apaixonada por animais. Gosto mais de animais do que pessoas, na verdade. Era matá-los a todos, como vocês sabem. E pronto, trabalho na área do marketing. A minha vida é muito comunicar. E a Cusca também serve um bocadinho para isso e para dar aqui voz às coisas que eu penso e que no dia-a-dia Mas não nota-se tenho que a tanta Cusca é uma oportunidade. página muito bem pensada, porque não fica aquém, tipo, as imagens, a Sim, estética. Sim. Eu gosto sempre de uma coisa bonita, a estética é importante. Adoro chegar a um feed e o feed estar bonito, mas isso também é um bocadinho o meu trabalho, não é? Precisas ajudar-me a organizar o meu. Posso, claro É que porque sim. eu acho que é mais do que isso, porque mesmo em relação à educação, há uma abordagem que acaba por falar muito sobre a estética. E o que eu aprendi em relação à estética, sem ser a ler nada, é que de facto depende muito da forma como nós estamos a olhar. Sim. E eu acho que é isso, é que aquelas fotografias, e uma vez eu dizia sempre, eu não consigo avaliar arte, não consigo gostar de arte, porque eu não tenho aptidão. E olho às vezes para as coisas e penso, eu podia fazer aquilo. E uma vez disseram, pois, mas a diferença é essa, o que a torna e o que deixa de ser só uma coisa banal, é que tu estás a olhar, mas aquilo é a visão de uma outra pessoa. Eu acho que é um bocadinho por aí, essa questão da estética. Porque eu olho para aquilo e penso, é incrível, esta imagem, eu gosto, Sim. mas eu não faria nunca aquilo igual. Portanto, acho que tem mesmo a ver com a própria pessoa. E, portanto, eu acho que enquanto estética, porque tu dizes, mas eu gosto das coisas bonitas, eu também gosto e nunca chegaria àquela imagem, porque não estou na tua visão, não é? Ok. E acho incrível este lado de alguém que é capaz de mostrar uma estética que, independentemente daquilo que possam apreciar de bonito ou não, é muito diferente daquela que eu faria, que a maior parte das pessoas faria. Eu acho que isso é que me atrai nesta questão estética da coisa, dos feeds. Porque eu acho que há muitos feeds que são organizados e bonitos, mas depois há os outros que têm um sentido estético que é diferente da maior parte das pessoas. Eu acho que o teu, muitas das vezes, quando me aparecem os stories, e eu penso, uau, eu não teria esta visão sobre esta imagem, eu não teria esta visão sobre esta pessoa, sobre este momento. Ok. E acho muito específico e muito... Eu gosto muito. de Obrigada. acompanhar. Sabes que eu gosto muito de fotografia e eu em tempos fotografei. Cheguei a ganhar foto do dia no Olhares. Que giro. Ganda milestone aqui que a pessoa tem. E gosto muito, e gosto de ver. Até tenho ali se calhar um ligeiro OCD quando vejo coisas, imagina, desorganizadas, ou aquela coisa fora do sítio, sabes? Estás a ver quando vais pôr uma password e eles dizem-te agora seleciona aqui os coisinhos caracteres. todos onde está um caminhão e tu vês a rodinha do caminhão naquele Sim. tens que carregar porque está lá. E eu na fotografia vejo muito isso, e então daí se calhar vem esse cuidado. E depois acho outra coisa, que é nós também, a beleza que vemos depende daquilo que nós estamos a pensar, o que interpretamos e como sentimos aquilo, não é? Sim. Porque se calhar nós olhamos as três para a mesma imagem e eu Não sinto ressoa. uma coisa, tu sentes outra Sim. e tu vais pensar noutra completamente diferente.
Isso é a parte bonita. E a parte da estética tem esse lado, que é conseguir passar ao outro aquilo que eu estou a ver. E como é que eu passo. E a arte vai buscar isso. Sim. É muito interpretativo, não é? Sim. Tipo, dá margem para tu também depois teres a tua própria personalidade. Exatamente. Eu acho que isso a Cusca representa imenso, não é? Está ali muito vincada, não só porque está muito relacionado com a estética, mas eu acho que quem te segue tem aqui uma particularidade, há uma personalidade. Sim. E isso é muito Exato. notório e é aquilo que hoje em dia não se vê, que é totalmente independente da opinião dos outros e não está a ser moldado para agradar a nenhuma coisa em específico. Não, sem e dúvida. é muito, muito, muito criativo, porque é mesmo... como é que... Está-me a faltar a No fundo palavra. é original, é aquilo que eu isso, é sinto. original, porque é isso mesmo só teu. Sim. Não estás atrás de caçar seguidores, não estás Não, atrás não, de de agradar todo. a marcas, e na verdade eu acho que ressoa essa personalidade que depois é mesmo muito característica. A pessoa sabe que se estourar uma notícia que tenha a ver com o envolvimento de alguma coisa animal, ou política, ou machista, ou... vai haver um posicionamento. Sim. E a pessoa fica a aguardar. Sim, sem dúvida. Percebes? Eu acho que a originalidade marca mesmo muito. E é também muito um É uma coisa que posicionamento. hoje em dia se está a perder totalmente. Sim, toda a gente imita toda a gente. Acha-te imenso aqueles feeds daquela malta que toda a gente imita toda a gente, toda a gente vai comer a mesma coisa ao mesmo E sítio. tu vais aos stories e só se falar de menopausa hoje só se vai ver a bolinha de... Nesse momento eu entro, vejo 2 ou 3 e saio. Porque Sim. é chato, Sim. E porque acabam por ir, a maior parte vai buscar, já tens também muitos tutoriais de determinados designs e coisas que fazem agora com o Canva. Eu não tenho, olha, não uso, uso o Canva na minha área profissional, para clientes e tudo mais, não uso o Canva na Cusca. A Cusca, olha, uso uma app só para fazer aquela moldura branca e é a única coisa. E escrevo os posts no momento. Não é uma coisa planeada. Exato. Eu não agendo. Por isso é que chega cá. Sim, eu sinto naquele momento, penso e escrevo. O mais que pode acontecer é, imagina, pensei qualquer coisa agora e estou a escrever e lembro-me, posso não postar logo. Sim. Mas depois posto. O que é que eu tento na Cusca? Claro que a Cusca tem ali algumas coisas que são exacerbadas, não é? A Cusca não é tão irascível quanto possa parecer. Não odeio pessoas, mas não odeio assim pessoas. As pessoas até são fofas, algumas. As do Sporting são sempre mais fofas que as outras. É verdade. Exatamente. Concordamos todas. Boa. Ainda bem, fico muito feliz. E as pessoas que gostam de animais também acho que são sempre melhores que as outras, mas isto acho mesmo, sinceramente, não compreendo como é que se maltrata, como é que se faz tantas coisas que eu vejo. Mas tento ter uma opinião forte em relação a coisas que eu considero que são fulcrais. Esta barracada toda que está a ver agora, com o que disse o André Ventura e o Pedro Pinto, quer dizer, tem que se ter um posicionamento sobre isto. Como é que é possível? Vocês viram que eu partilhei há uns dias, quando isto tudo começou e quando o assessor deles de imprensa escreveu o que escreveu, eu fiz um comentário, normalmente eu comento no Expresso, ou no Público, ou na SIC Notícias, e houve um fulano que estava a exigir que a opinião dele fosse respeitada. Ele veio fazer um comentário no que eu disse. Eu ainda nem lhe tinha respondido. E ele pediu para a opinião dele ser respeitada. Muito bem, eu respeito a opinião das pessoas. Agora, eu não vou concordar contigo e eu não concordar contigo não é eu desrespeitar a tua opinião. Ainda há bocado falávamos sobre isso. Há essa confusão, não é? Exatamente. Tem uma certa exigência para que tu tenhas que no fim de escutares a opinião do outro, concordar com ela. Sim, mas não tem. Nós podemos viver livremente, claro, respeitando-nos, não concordando. Sim. Exatamente, mas depois esta pessoa pôs uma story a dizer que era preciso impor-se ordem para ver se acabava com mais macacos. Depois o emoji do macaco. E assim, eu respeito a tua opinião. Se tu não fores estúpida, não é? Mas depois é assim, há pessoas que são estúpidas. Isso já não é uma opinião, eu aí já não é consigo. crime. Sim, eu depois aí não consigo, sabes? Isto vai buscar o pior cá em mim. Opinião, é um crime. E é daí que nasce a Cusca irascível. Que há pessoas que era logo um bujardo dos dentes e pronto. Lá embaixo na farmácia. Ai, credo, as pessoas vão pensar, olha, ela é mesmo maluca. Não. Lá embaixo na farmácia onde eu faço part-time, nós temos uma miúda connosco que é de nacionalidade brasileira. E nós tivemos um senhor que quando... no seguimento das senhas, ele foi para o balcão para ser atendido por ela e ela, assim que ela começa a falar com ele, ela é tipo um doce, sabes? Ele vira-se e diz, para falar comigo tem que ser em português.
Epá, e ela não sabia responder, seu idiota. Estou a falar Não, português, viu? Exato. Seu otário. Ela ficou a rasca. Nós é que olhámos e dissemos, olha, se continuar com esse tipo de discurso, para além de ser crime, vamos ter que convidar a sair. Que horror. Mas o que eu acho é que há falta de algum posicionamento nosso quando Não é vemos algum tipo de posicionamento, Joana, é comportamento. falta de um rotativo no céu da boca. Isso é que falta. Não, mas o que eu acho é, imagina, quando estás numa posição em que tu estás a ver Sim. alguma situação destas a Sim, acontecer sim, sim. de forma presencial, tens que corrigir. Porque Olha, senão não- aquela pessoa sente que pode, naquele espaço, ter aquele tipo de comportamento. Sabes, E não é. eu esta semana estava a ouvir um podcast e era coisas sobre psicologia e por acaso um podcast que descobri agora recentemente e estou a gostar de ouvir. Era muito giro até vocês fazerem aqui, olha, eu já aqui, fazer coisas juntas, que é o, posso dizer? O Sim, sim, nome? claro. Imperfeitamente. Com uma psicóloga e com uma atriz. Estou a gostar muito de ouvir. E elas disseram uma coisa muito engraçada que, olha, é verdade. Nós corrigimos constantemente as crianças, mas é muito mais difícil corrigir um adulto. Parece que se fica ali com algum receio, aquela pessoa está a dizer um disparate, ou está a ser desagradável, ou está a ser má, e tu parece que ficas ali constrangida. Ai, Com uma criança tens a questão da autoridade. Sim, E com o adulto estás a vê-lo da mesma... E estava Mesmo ponto de no vista. atendimento estava muito incutida esta cena de que tu tens que respeitar o cliente, que é ele que está a comprar o teu produto. Só que tu tens que zelar pelo espaço onde tu estás. E se aquele espaço passa a ser um sítio onde são cometidos crimes, porque a xenofobia é crime, exatamente. não podes ser tolerante com esse Claro que não. comportamento. E não é teres o mesmo comportamento que ele, é explicar-lhe que ele ali dentro não pode ter esse comportamento. Se ele assim não concordar, é livre de escolher outro sítio. Exatamente. Sim, que a liberdade passa por isso, não é? Total. Eu explico sempre isso. Olha, isso não é um comportamento adequado. Se quiser voltar no dia, neste momento não... Eu no outro dia dei comigo Não a vejo pensar e partilhei isso com uma rapariga que tinha publicado também uma coisa qualquer, que até que ponto, e eu sei que isto pode ser polémico aquilo que eu vou dizer, é que a censura não tem que ser vista nesses casos. Porque não se pode efetivamente dizer tudo aquilo que se quer, como Pois se não. quer, quando se quer. Faz parte dizer que é a liberdade do de crescimento expressão. enquanto adulto, Uhum. tu sabes quais são os limites àquilo que podes dizer ou não. Quando tu não não seria sabes, necessário, exato, não seria necessária a censura se Eu nós acho que é tivéssemos esses limites passar-se mais a definidos. chamar muito mais vezes a polícia quando tu estás a ver um crime. Houve uma vez num autocarro ali perto do Campo Pequeno que houve uma senhora que teve a audácia de dizer a célebre frase do volte para a sua terra. Epá. E 5 ou 6 vozes se levantaram no imediato para agredir. E aquilo que eu tentei explicar foi, minha senhora, nem vale a pena tentar agredir a chamar-se a polícia. E esta senhora não sai do autocarro sem ser identificada. Porque aquilo que ela cometeu foi É isso, um sim. ato Sim, sim. xenofóbico. E tem que se passar a ver mais isto deste sentido, que é, não vale a pena discutir, nem ser agressivo, nem entrar na violência. Sim. Sim, É, sim. estás numa situação em que estás a ver e o que está a acontecer é um ato criminoso, chama-se a polícia. Concordo. A pessoa tem que ser identificada. Concordo. E tem que sim, se sim. sentir que há responsabilidade sobre isso. Infelizmente, E tem que ser em Portugal, envergonhada, porque as pessoas não têm vergonha. E agora com isto do Chega, as pessoas estão todas a rastejar não debaixo foi das pedras sobre onde isso. estavam, pá, e a assumir o seu posicionamento obsceno e são Tristemente, legitimadas. Um dos casos mais mediáticos que nós temos de racismo foi um casal de brasileiros, porque efetivamente é mediático e são muito grandes enquanto atores. Ai, no o dos Brasil. filhos, não é? E efetivamente a Sim, senhora sim, foi a sim. julgamento. Sim, sim, E foi sim. condenada. Sim. É isto que tem Acho que muito bem. acontecer. Sim. Não é entrar em violência, não vale a pena. É mesmo chamar a polícia no imediato. Sim. Porque a pessoa normalmente quando está neste tom irascível, ela acha tanto que tem razão que ela fica para ser identificada. Porque ela acha que aquilo que está a fazer é zelar pelo próprio país. Quando não se apercebe que é mesmo um crime. Mas depois tem que haver a ação da pessoa que foi... Sim, mas o que eu acho Tem é que que às haver vezes depende queixa. da minoria. Ok. E há pessoas que já estão tão habituadas a que isto faça parte do seu dia-a-dia, infelizmente, que depois acaba por não formalizar queixas. Mas estas queixas têm que ser porque estas pessoas passam a estar E porque as pessoas, a referenciadas. maior parte das vezes, também não estão para se chatear, sabes? A malta Não é está doido. cansada e essas pessoas que. Mas eu acho que as pessoas se são assim e estão assistes- zangadas também, sabes? Sim, é como quando uma pessoa cai à tua volta, não é? Tipo, se tu assistes a uma coisa que é errada, pá, tens de te posicionar, não tem como. Ah, sim. Sem Eu dúvida. acho que também há um Faz bocado parte de viveres em comunidade. não é? este lado Empatia é isso. de não viveres da mesma perspectiva, não é? Que é, até há muito pouco tempo diz, não sou, o Portugal não é racista, não é? Porque efetivamente... Ah, eu até tenho um amigo que é preto. Sim, Exato. e porque efetivamente nós Isso é não o pior vivemos... Aquele clássico. E não vivemos o racismo da forma como muitas pessoas Não. vivem, não somos. E nós falamos de um ponto alto do nosso privilégio. Exatamente. Somos porque não mulheres somos colocados, normativas. exatamente. Cis, tipo, tens o privilégio de Sim, todos sim, E eu sim, acho que sim. isso faz com que as pessoas sintam que não é assim tão grave. Não é assim tão grave, não há assim tanto. Não é sim. connosco.
porque não é contra nós, porque nós estamos nessa minoria, vá, digamos E assim. não é preciso Quando não nada. estamos. E olha, tu vês nas caixas de comentários dos jornais, É horrível. isto para mim é aquele guilty pleasure, sabes, que eu não quero ir ler, mas depois eu vou sempre ler. Porque também tiramos ali um print da sociedade. Não é muito difícil as pessoas irem atacar-te imediatamente por aquilo que eles acham que é o seu ponto fraco. E olha que não foi uma, nem duas, nem três vezes que já me aconteceu a fazer os comentários. Imediatamente uma das coisas que me dizem: estás do bloco de esquerda. Mas isso aqui é suposto ser um insulto? Não interessa de onde é que eu sou. Eu sou pela justiça. Eu não tenho um partido político, sinceramente, não tenho. Eu sou pela justiça e sou pelas pessoas. E quando eu vejo uma coisa que está errada, efetivamente, eu defendo. Isto não sei o quê, porque mas é. No meu caso, não é para a tua terra, mas é porque és mulher, ou porque. Hoje em dia já não se pode dizer nada. Não podes dizer nada. E efetivamente o que é que isso acrescenta na discussão? É que depois, se nós formos ler, não existe És o mulher contraponto. e a seguir é porque ou és lésbica ou és gorda. Aham. Logo. Aham. Houve um agora há bem pouco tempo que veio logo com esse comentário de... E são sempre estes fulanos de muita direita que acham que depois isso, que é um lugar comum das pessoas e que isso que vão conseguir atacar-te por ali. Não, dá-me só vontade de dizer, olha, desculpa. Falta visão. Peço imensa desculpa, mas você é idiota. Falta visão. Pronto. Falta É a vontade de dar. E esta questão Nós do há bocado limite? falávamos muito desta questão de que tem começado cedo esta abertura à conversa da diferença. E no sentido que os miúdos também entendam que é fácil permanecer-se num sítio em que eu não tenho a mesma opinião do que tu e não há problema. E não há Nós problema, conseguimos exatamente. coabitar perfeitamente em relação a isso. Mas podemos expressar-nos dentro daquilo que é os limites do razoável e dizer qual é a nossa opinião sem ter que ser na agressividade de atacar a outra pessoa. Sim. Por isso, a gente já tem aqui um subtema dentro do tema. Exato. Também é que isto Também é muito a atualidade e é muito aquilo que... Sim. E temos mesmo que está a afetar, zelar é por o que eu isso e puxar sinto pelos também, miúdos, sim. nesse sentido de acolher a diferença. E é muito frustrante. Ainda Saber também que há aquilo que eu pouco- decido para a vida dele não tem nada a ver com a minha. Não, e depois é isto o que me chateia, acima de tudo. Não é que haja discussão nem divergência. É que, efetivamente, a divergência, não existe o contraponto. É só... tu assim nunca vais arranjar homem. Exato. Sim. Aquele argumento onde é que idiota. Mas já ouvi Sim. muitas Nós vezes. podemos, efetivamente, pensas outra coisa, até pode ser algo, é só tonto, é só ignorante pensares assim, que eu acho que a maior parte das vezes Há o que eu muita sinto é que é ignorância. ignorante pensar assim. Sim. Mas para além disso, É falta de informação. entrar depois naquela discussão, que não é uma discussão, que é só insulto por ser insulto, é muito frustrante. Porque depois como é que se discute com uma pessoa destas? E tu Como é ficas que se- admirada depois. não, Ou não. eu ainda me choca, mas não choca. Isto é uma ambivalência que é... Depois tu tens crianças que são bullies. Ao dia de hoje há muito bullying e acho que há cada vez mais. E no outro dia até saiu um estudo que são mais raparigas. Ok. E Não me espanta. nós temos... Não me espanta. Porque repara, se tu tens pais em casa que continuam com esta coisa de olha a gorda, olha a fufa, olha não sei o quê... Claro que os miúdos ouvem isto e claro que eles vão reproduzir. E claro que eles chegam à escola, se vêem uma menina que gosta de outra menina, olha aquela, olha. Se vêem uma menina que é mais gordinha, como eu fui sempre a minha vida toda, olha a gorda, olha a badocha, olha a baleia. E isto continua a ser perpetrado pelos adultos, que acham que não há problema. Não, eles não percebem. Olha-os ali, a reproduzir o que tu disseste em casa, o que te ouviram dizer, os pretos. Olha, volta para a tua terra. Há crianças a dizer isto. Sim, As crianças aprendem isto onde? Não é na escola, certamente, não é? Quando falamos de E às aprendizagem, vezes- por exemplo, E às vezes quando não vem, às vezes não vem de um sítio até de querer ser só diminutivo. Porque houve, por exemplo, eu notei nos miúdos, quando foi a altura do Covid, de associarem o risco ou toda a catástrofe que estava a acontecer à comunidade asiática. sim. Pela forma como muitas vezes, acho que nós em Portugal isso é temos tão um problema redutor. grave de comunicação. E às vezes, e nós, para além de termos perdido esta política do ensino, né, da pedagogia, a forma como a informação é passada hoje em dia na comunicação social, tipo, lamento e que não ofender os jornalistas, mas é terrível. Sim, Porque pois o é. objetivo não é educar, é efetivamente instigar a esta agressividade. Sim. E eu acho isso muito triste, acho muito pouco profissional e perde-se uma janela muito importante de aprendizagem. Porque o objetivo deveria de ser comunicar para que a pessoa também possa aprender e tenha mais informação. E se hoje em dia os miúdos passam muito tempo, e os adultos, na televisão, eu acho que o cuidado com a forma como se comunica devia ser uma exigência de todos os canais, principalmente nos blocos informativos.
E nós não assistimos a isso. Assistimos ao instigar dos cliques, não é? Na deturpação da forma como as coisas são e, na Sim. verdade, estamos a inviabilizar uma data de coisas que são muito importantes, como é o acesso à informação. Tu não podes ser um bom cidadão se tens uma lacuna gigante de acesso à informação, se tu não sabes, só tens exigência em relação àquilo que são os teus direitos e não tens, tipo, o assumir da responsabilidade de quais são os teus deveres, não é? Tipo, Sim, sim. porque todos temos os dois lados e todos vamos falhar. Mas tem que haver, nós perdemos tudo, perdemos políticas preventivas, perdemos aqui este lado da educação e não vem só da escola, vem deste acesso à informação. Nós vimos isso durante o Covid. Se nós todos tivéssemos uma noção de etiqueta respiratória, tu hoje em dia passas num transporte público e percebes que durante o Covid ninguém aprendeu nada, porque as pessoas continuam a tossir para cima umas das outras, a espirrar para cima umas das outras. Estamos a falar de uma coisa básica como pôr um braço à frente da cara. Sim. Sim, É uma coisa bem que devia sei. de ser ensinada, não é? Tipo, explicar porque é que... E não é só pelo Covid, é pela propagação da Porque gripe, tudo é uma de questão de todas as educação. porcarias. Houve, é uma questão de higiene básica. E mesmo Não dentro tuças para daquilo cima que de mim, foi por favor, não é? o Covid, viste opiniões diferentes e depois continuar uma questão de opinião. Segundo, nós próprios internamente no hospital tínhamos normas todos os dias Pronto, diferentes. mas eu digo mesmo Assistimos a essa opinião em termos de desorganização. teoria. De onde é que vem, quem é que fez, porque é que foi, porque... mais do que até Quando- o que é que podemos fazer. Esta questão do não me vacine porque não faço. Eu tenho estado a ouvir o podcast da Joana Marques, mas é com delay, então ela está na fase do Covid. Então aquilo é, de facto, as coisas que se disseram e que nós ouvimos e não uso a máscara e não quero as vacinas e ninguém me pode mandar fazer e isto é uma ofensa, isto é a minha liberdade. E, quer dizer, às tantas perde-se mesmo a noção de... Então estamos mais preocupados, lá está, em manter uma posição de eu é que sei o que é que quero ou não, o que é que faço ou não comigo e com o meu corpo e com aquilo que eu acho, e perdemos o foco daquilo que tu dizes, que é da informação real e de efetivamente daquilo que é preciso, a literacia que se está sempre a falar, não é? Que é preciso saber-se naquele momento com os profissionais que E nós que não estão. estruturamos e somos os nossos próprios inimigos, por exemplo, em relação à vacinação, e não falo só sobre em relação ao Covid, mas nós temos muito mais comunidades estrangeiras a viver entre nós. Comunidades essas que trazem um perfil muito diferente, por exemplo, do nosso que era em relação ao Plano Nacional de Sim, Vacinação. e vêm de locais onde há doenças que cá não Mas existem. mesmo na Europa, nós temos comunidades europeias que trouxeram para cá algum tipo de doenças que nós já tínhamos erradicado completamente da nossa comunidade. Sim. Nós agora vacinamos para a tosse convulsa, que já não fazíamos há não sei quantos anos. Então, são tudo questões que nós, enquanto país e enquanto política, mesmo de acesso à informação, não pensamos. Não é? Exatamente. Não estamos a falar só de uma pandemia mundial, não é? Como foi a Covid-19. Por isso eu acho que nós pecamos muito no ensino. Nós não temos o objetivo de criar um país com literacia. Nós queremos o oposto. E no ensino daquilo que é académico e daquilo que é social. Sim, a comunitário. Aquilo que é cívico. Para além da disciplina. A DGS tem esta responsabilidade. E nós vimos isso... vimos esta desorganização enquanto plano de comunicação porque as informações que saíam... Tudo bem que estávamos a falar em relação a um tema muito específico que ninguém conhecia na verdade inteiramente. Mas porquê que perdemos, tipo, políticas de prevenção do HIV? Quando vimos que os números são assustadores e continuam a aumentar, e não é nas minorias, é em casais heterossexuais. Sim. São todas questões, não é? Que traz depois um grande peso ao SNS. Na verdade, sim. nós perdemos a política de prevenção. E isto tem a ver com comunicação, com aprendizagem, com literacia. E é uma coisa que depois se vê no berço da nossa comunidade. Nós já estamos a ver o reflexo dos ecrãs, acho eu. Em termos de não informação fidedigna. Eu, no outro dia, estava a ver um podcast do Expresso e estava uma médica a dizer relativamente ao autismo que depois da pandemia, aliás, a partir da pandemia, notou-se muito mais crianças com autismo e há ali uma relação com os ecrãs. E ela falava disso, que quanto mais tempo de ecrã as crianças têm, mais havia ali uma correlação, obviamente que não vamos dizer que o ecrã não causa autismo, é como é evidente. entorpecimento do cérebro para Sim, ser mais elástico. E ela falava dessa relação. E não só no autismo, Apenas mas da flexibilidade. hoje em dia há muitos mais casos. Sim, acredito. Seja déficit de atenção, seja de hiperatividade, seja... Independentemente do nome que lhe dão, para além daqueles que não têm o rótulo, porque há aqueles que se enquadram totalmente naquilo que são os parâmetros e, portanto, têm um rótulo. Aqueles que não têm rótulo, nós cada vez mais, numa turma,
temos imensos miúdos com questões sociais, de gestão de emoções, Sim. que pode Frustração. parecer só, agora toda a gente fala em emoções e saúde mental. Não é isso. É uma capacidade que, se não estiver e se não for trabalhada durante o tempo todo, que é desde sempre, desde que estejam na escola até depois, não vão conseguir estar disponíveis para aprender. Portanto, e cada vez mais nós temos questões, miúdos que não sabem lidar com a frustração, miúdos Sim. que têm comportamentos, nós pensamos, de onde é que isto vem? E tem a ver com isso, com o isolamento cada vez maior. Os jogos. Sim. Com a Porque- agressividade dos jogos. Porquê? Porque se fosse um equilíbrio, porque não todos nós, quando veio a televisão, a maior parte de nós teve televisão no quarto, de certeza. Havia uma na sala, uma no quarto e alguns tinham na cozinha. E isso não foi um problema gigante, Sim, sim, sim. não é? É verdade. Porque tem que haver equilíbrio também. Há um Essa é que é a questão. isolamento. E porque, ao fim e ao cabo, depois havia este lado também dos pais de participarem de outra forma, ou até dizerem podes ver, mas... E também, claro, também tinha as famílias que não tinham efetivamente essa disponibilidade e a televisão acabou por ser... E quer dizer, foi uma novidade, não é? Aham. Portanto, as pessoas quiseram ter. Mas é isso que eu acho que havia equilíbrio. Ainda havia equilíbrio porque havia todo o outro lado. E agora não. Mas Porque nós hoje adultos também estamos muito agarrados. e tens mais isolamento, hoje os miúdos todos têm um telemóvel e o mundo deles é ali. É assim. É Porque ali há com um aquele facilitismo muito grande telemóvel, em com as chegar a outras redes. pessoas. Sim, sim, sim. E porque nós Tu já não tens de mesmo... sair de casa para ir ter com os teus amigos. Não, e estás a ver, olha, tu te pegas nisto e tens tudo ao teu alcance. É Tens o isso. YouTube, tens uma Netflix, tens as redes sociais, Uhum. tens os sites, tens Eu acho rádio, se quiseres, tens tudo Eu acho aqui. que as pessoas ainda não perceberam que isso acontece aos miúdos porque nós, adultos, estamos a educá-los assim porque nós o Sim, fazemos dessa sem dúvida. forma. Total. Sem dúvida. É isso que eu acho que é importante olhar e perceber. Então eu vou fazer aqui o paralelismo com o tema. Que Ok. é, então, na verdade, isto mostra-nos que quando depois entram as impermanências da vida, há, na verdade, uma inflexibilidade grande da nossa parte em conseguirmos agarrar que algo nos sai, por exemplo, do controle. Sim. Porque se não estiveres habituado a ter que fazer um bocado da gestão desta alguma flexibilidade, não é? Para ir acolhendo os trombos ou os percalços que a vida vai trazendo, depois há aqui uma parede gigante entre então estas questões todas da frustração, Boa analogia. porque sim, se tu não mergulhas na onda, ela engole-te. Eu acho que assim, tu vais ser sempre engolida pela vida. Uhum. A vida está aqui para te ensinar. Total, Isto não é molinho para ninguém. Eu também acho que não. Para ninguém, tu vais aprender. E depois é assim, ou aprendes a bem, Uhum. ou aprendes então a a vida mal. mostra-te como é que é. E a maioria de nós aprende a mal. Sim. Nós aprendemos muito a mal. Olha, eu falo da impermanência porque eu diria que, sinceramente, nos últimos anos da minha vida tem sido sempre uma aprendizagem brutal e essa aprendizagem vem muito da perda. E a perda nasce onde? A perda nasce na impermanência. Naquilo que nós achamos que, não vamos perder isto, nas pessoas que nós achamos que fazem parte da nossa vida para sempre e nem pensamos naquilo, sabes? No dia que não vamos ter aquela pessoa, ou no dia que não vamos ter aquela posição, ou no dia que não vamos sentir-nos tão seguros, ou no dia que não vamos sentir-nos tão É alegres. muito giro dizer isso dessa forma, porque eu no fim de semana passado participei num festival incrível que houve em Lisboa, que foi o Festival do O do Luto. luto, eu vi. E havia representatividade para todos os tipos. Ok. E eu fui falar sobre os lutos em vida, ou seja, Uhum. muito nesta questão das perdas. Ainda Não ontem só eu ouvia sobre isso. Não só nas perdas das pessoas, porque algumas são perdas muito significativas, né? Outras são só livramentos. Porque às vezes Sim. a perda não é necessariamente alguém que morreu. Sim. É alguém que saiu da nossa vida. Uhum. E há também outras perdas, tipo aquilo que na verdade tu vais perdendo ao longo da tua vida, tipo, seja capacidade, seja fertilidade, seja uma parte do teu corpo, seja uma capacidade cognitiva, ou seja, na verdade, não é só aquilo que é visível aos outros, não é? Tipo, tu não perdes só, a vida não te põe à prova nessa impermanência só quando tu perdes alguém. Pois não. Às vezes, eu acho que a dor ou a luta maior é mais aquilo que tu carregas contigo, que mais ninguém vê. Que são aquelas lutas que são mesmo tuas, que são processos de luto. E que tu quando tens és que fazer. obrigada a mudar Sim, também. sim, Quando sim, tu sim. fazes o luto de alguma característica tua que tu de alguma forma tiveste que deixar ir. Uhum. Seja porque já não está à força, seja porque tu percebeste que estar não era a solução e portanto tiveste que tirar da tua vida e portanto tiveste que reagir de uma forma diferente às coisas. Sim. Eu estava a pensar que isto também veio um bocadinho ao encontro desta evolução enquanto sociedade de darmos as coisas por garantidas. Eu acho que quanto mais nós nos fomos informando, e sinto isso até mesmo em relação à saúde, hoje em dia é muito estranho, morreu de repente, fazia imenso exercício físico e o coração parou, porque
com a informação que temos e com a evolução que fomos fazendo, acho que acabámos por ter aqui uma ideia de que controlamos muito bem. Sim. E claro que se calhar conseguimos diagnosticar muito mais rápido, conseguimos dar nomes muito mais específicos, conseguimos ter uma atuação muito mais direcionada naquilo que existe em termos de doença e noutras questões, mas depois há todo um outro mundo que nós não controlamos. Eu acho que quanto mais nós, e isto não é dizer que não é bom nós termos toda esta informação, mas quanto mais nós fomos percebendo o corpo e fomos tendo aqui noção de uma série de coisas que antigamente simplesmente não tinha, porque a evolução não o permitia, os mecanismos não permitiam, mais ficámos com esta ideia de que controlamos. E o que eu acho que nós atravessamos hoje em dia, e a impermanência traz-me este lado, que é efetivamente nós não controlamos. Há muitas coisas que nós continuamos a perder, seja fisicamente... Tu não controlas nada. Sim. Nós achamos que controlamos. É isso, eu acho que nós temos essa ilusão. Não controlamos nada. Eu sinto isso quando comecei. Sim. E lembro da primeira vez que pensei nisto foi quando morreu aquele jogador de bola, da bola O Fer. E aquilo foi um choque. Sim, como é que é aquilo foi possível um muito estranho. desportista falecer daquela forma? Sim, ele caiu ali. E a partir daí comecei a questionar um bocado estas coisas, que é, mas como é que isto acontece? Pronto, e surgiram outras questões, umas mediáticas, outras mais perto, de pessoas que de repente desapareciam, isto mais diretamente em relação à morte, pessoas desapareciam, assim, mas como? Como é que isto é possível? Nós controlávamos isto tudo, a pessoa estava bem, a pessoa comia bem, a pessoa... E não é, porque há muito, muito mais para além disso, e coisas que obviamente nós não controlamos, e outras que conhecemos umas, não conhecemos outras. E portanto eu acho que e por isso eu acho que é mais difícil hoje em dia lidar com essa questão da impermanência, já temos tanto conhecimento e sabemos tanta coisa, portanto já conseguimos dominar tudo, e não dominamos, pelo contrário, Nada. cada vez menos dominamos nas áreas obviamente que achávamos que dominávamos. Eu acho que esta aprendizagem, e daí esta palavra da impermanência me ser tão importante, esta aprendizagem sobre não controlarmos nada é profundamente libertadora. Eu já fui uma ganda control freak. Eu cresci, ou seja, isto vem tudo da infância, não é? Pronto. É uma persona que nós queremos para sobreviver. Exatamente. Eu tinha A que ter rigidez, tudo controlado. Eu já fui uma rigidez pessoa altamente entra aí. rígida, esquece. Eu tinha que ter tudo controlado. Eu tinha uma coisa que eu chamo, ainda hoje em dia já não tenho tanto esse pensamento. Nos últimos 5, 6, 7 anos da minha vida que trabalhei mais isso, até em terapia também veio esse resultado, é o pensamento polvo. Eu pensava numa situação, até mesmo a nível de trabalho, e eu pensava imediatamente sobre todas as ramificações possíveis daquela decisão. Isto é doentio, ficas maluca. Tu ficas maluca completamente, porque tu vais pensar tudo, o A vai dar ao B, o B vai dar ao B.1, o B.2, B.3, B.4. Então se acontecer no B.1 temos a solução C2, C3, C4, C1, isto é completamente doentio. E quando tu aprendes a deixar ir, e quando tu tens ali uma relação um bocadinho mais saudável com a perda, como não sendo o fim do mundo, porque eu acho que as primeiras perdas que eu tive, foi aquilo para mim foi o fim do mundo. Claro, sim. Mas porquê comigo? Coitada de mim, como é que isto me está a acontecer? Que sou uma vítima, como é que isto me está a acontecer? Como é que é possível? Até que tu chega a uma fase da tua vida, pelo menos comigo acontece, que tu percebes, para já não és assim tão especial. Acontece a ti e acontece a toda a gente. Toda a gente tem perdas e há pessoas com coisas horríveis a acontecerem na sua vida todos os dias, a todas as horas. Não és assim tão especial. E as coisas têm aquele valor naquele momento e aquele impacto, mas há uma coisa que todos nós temos e que às vezes não nos lembramos, é o tempo. E o tempo é sempre um amigo. O culto vai passar, não vai ter essa importância toda. Mas às vezes a ansiedade não nos deixa ver isso. Sim. Até porque quanto mais rápida é a resposta, mais rápida mais dependentes nós estamos dessa rapidez, não é? Portanto, Sim. queremos as coisas E resolvidas. parece que abafas uma dor. Olha, no caso do luto, por exemplo. Na verdade, tu estás-te a desapegar de ti, não é? É que o desapego de alguém que é externo a ti já é difícil, não é? Mas no momento em que tu percebes que tiveste que construir uma persona para sobreviver e que em determinado momento da tua vida a vida te põe à prova e te diz: chegaste até aqui, precisaste disto para sobreviver até aqui, mas aqui para a frente não pode ser assim, não é? Mas é difícil fazer isso tudo. Estás a fazer um corte gigante contigo, no sentido de estares aberta a levar paulada, não é? Sim. Porque na verdade é na falha desta impermanência que tu vais crescer. Exatamente. Mas o controle faz-nos sentir numa zona de conforto em que parece que somos completamente inatingíveis. E queremos controlar as nossas próprias emoções. Sim, queremos não sofrer tanto, queremos ter ali uma reação... Sim, na verdade é isso mesmo. Eu revejo-me totalmente. É uma proteção contra o sofrimento que tu estás a sentir. Uma armadurazinha que nós queremos.
E eu acho que vamos sempre voltar ao mesmo. Que Mas é, a vida depois metes cá para sim, fora. mas e em termos de. E não é esta questão do. Os miúdos precisam é de sofrer, que é para perceber como é que a vida custa. Não é isso. Mas é verdade que enquanto evolução da infância, daquilo que é a história da infância, nós passámos de aquilo que havia e os miúdos acabavam por sofrer, fosse de fome, fosse de terem que trabalhar, fosse o que fosse, não é? Portanto, a infância era vivida assim, para uma infância que passou a ser cuidada e passou a ser visto como um ser que precisa de ser protegido. E eu acho que isso escala para eles não podem sofrer de todo e de nada. Não, mas isso porque é extremo. Sim, mas, é isso. mas isso Mas é eu extremo. acho que acaba Mas por. repara, nós vimos de uma geração, Mas e eu esta acho sociedade já representa isso. Agora acho que estamos a tentar voltar ao Sim, equilíbrio é o que eu novamente. sinto também. temos que achar o equilíbrio, sim, mas repara, nós vimos de uma geração onde as nossas emoções não eram validadas. Claro, sim. Total. Não chores, ai que feia, estás a chorar porquê? Olha, tens de comer tudo até ao fim. Mas eu não quero. Não, porque olha, há meninos que estão a morrer à fome. Tens de Ou comer tudo vem até um ao bicho fim. mau O e problema é que nós leva-te, não ou vem um vimos só velho e dessa leva-te. geração. Há comportamentos que se continuam a preconizar hoje em dia nesse sentido. Lá está, desvalorizar. Sim, coisa mas, não vale a ou pena, seja, não tem é que haver um preciso. equilíbrio. Não pode haver uma mega valorização extrema e não pode Uhum. haver uma desvalorização Tal e qual. total. Mas esta geração, que era aquilo que eu estava a falar, esta geração nossa, de que as nossas emoções não eram validadas, nós continuamos a fazer isso a nós próprios ao longo da vida. Sim. Nós próprios não validamos as nossas próprias total. emoções, parece que não podes sentir aquilo. Imagina, quando das coisas que muitas pessoas me dizem logo, pronto, quando foi da minha avó também o disseram, este ano perdi a minha gata, a minha Drica. E das coisas imediatas que as pessoas dizem logo, quando é a perda, pronto, olha, lamento imenso, mas pronto, olha, agora não te podes afundar, agora não te podes deixar ficar assim. Na verdade, Olha, mas a vida podes. continua. Exatamente, posso. E podes e deves. Posso e entrar em devo. contato com isso porque Deixar-me te dói, sofrer porque me dói, porque preciso de fazer isso para chegar, para depois dar a volta. para depois dar a volta, Total. precisamente. Mas ainda há muito esta coisa de não Escapar a se isso, falar, não é? De fugir, sim. se Não, eu as acho pessoas que é veem mais- alguém chorar, É o desconforto do não sabes? estar, Sim, é como aquela coisa de hoje em dia, tu tens as pessoas, então, estás bem, mas depois de tudo, Nós falamos pá, muitas vezes sabes? disso. Se tu por acaso dizes, Não pá, estou. não estou, e desatas Mas a o outro chorar, não tem capacidade para te acolher. as pessoas não estão preparadas Porque para não têm isso. tempo também. E não querem saber. E há perguntas que tu não podes fazer se não tiveres tempo para acolher a Como é resposta. evidente, mas verdade. agora essa é outra. A empatia parece que de repente está na moda e não tem que ser uma moda. Tu ou és empática ou não és. Ponto. Mas assume. Uhum. Percebes? Assume. O que é essa coisa do estás bem, mas depois não queres saber se o outro está bem ou se Sim, não está? podes não estar disponível para Ou estar a ouvir perguntas se aquilo, está estás tudo bem certo. e depois começas a falar de ti. E o outro sim, está sim, ali e não. Sabes? Fica ali um Sim, bocado depois perdido. também traz outras características, não é? Mas sim, eu percebo que até mesmo em relação aos miúdos há muito esta comparação de quando são miúdos, não chores, não vale a pena. E depois quando são, agora já começa a haver muito mais nos adultos também, porque obviamente há pessoas com várias características, mas nos adultos é mais, então mas e porquê? Então, mas e o que é que se passa? Então, Sim. há aqui uma consideração à Sim, sim, partida e um acolher que, por exemplo, nos miúdos, no nosso caso, Para mim, obviamente as era que o me que matam acontecia. é do... mas tu já sabias que... Mesmo sabendo, isto está-me a doer. Mesmo Sim. sabendo que isto ia acontecer, mesmo sabendo que a vida é impermanente, Sim. isto está-me a doer. Sabes Apesar que- de todos já sabermos, dói-nos a todos. Quando Claro. foi da minha avó, houve pessoas que fizeram o comentário, sim, mas ela já tinha 90 anos. E então? Mas vai A minha avó fazer estava falta. Isso ótima. legitima a Ouve. não dor pela perda. Evidentemente que não. A minha avó estava ótima. Foi de repente, a minha avó deu-lhe um AVC hemorrágico. Caiu Não, para o vai lado e durou depois 3 dias. Foi E- numa segunda, partiu numa quinta. Sim. E, tinha já 90 anos. E então até podia ter já 110 anos. Mas ela estava ótima, eu não estava à espera daquilo. Claro. No entanto, foi representativo, se calhar, da maior perda, se calhar não, com toda a certeza, da maior perda que eu tive na minha vida e representou um volte-face na minha vida completo. Porque, sabes, quando tu pensas de, bem, aconteceu a pior coisa que podia acontecer. Assim, a nível de perdas, ao nível, claro, de pais e tudo mais, mas quer dizer, de todas as coisas que podiam acontecer, Sim, sim. aconteceu uma coisa horrível. Então, isto traz-me o conceito da impermanência no sentido de, eu vou perder muitas coisas. Eu tenho que lidar com isto de uma forma mais legalize, se quiseres, com mais leveza, para que eu própria também me possa Possa transformar numa pessoa sobreviver. mais leve. E Sim, sobreviver e àquilo, sobreviver não é? com isto tudo, precisamente. Eu lembro-me quando o meu avô partiu uma semana antes de eu ser diagnosticada. O meu avô era tipo um dos pilares mais importantes da minha vida. Como a minha avó. E lembro-me que quando eu fui partilhar com as minhas irmãs que estava doente,
Eu acho que o que eu senti delas foi muito isso, mas como é que isto pode estar a acontecer se nós ainda não Ainda não tivemos processamos. tempo de Sim, sim. processar aquilo que estava a acontecer? Sim, sim. E eu sinto que para mim, em termos de luto de pessoas, foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu não tinha perdido Foi como eu. ninguém tão significativo Sim, como eu também com a minha avó. num curto espaço de tempo, porque eu perdi o meu avô, depois fui diagnosticada, a meio da doença, a minha gata tem doença também, oncológica, parte no meio dos meus tratamentos, Que horror. e no fim do ciclo parte a minha avó. E eu lembro-me de chegar a consulta e dizer assim, eu sinto que provavelmente, eu não sabendo ainda quem sou eu, no meio desta história da doença, eu não sei também ainda quem é que eu sou sem ser a Sim, sim. neta. Exato. Também não... Parece que Não. descobres um novo eu. Tu não Há achas que muitas eras uma coisas. pessoa antes total. deste shit show todo e agora és outra? Eu estou a sentir muito isso, sobretudo agora. Desde 2020 a minha vida tem sido E vai-se descobrindo um com o shit tempo. show autêntico, Sim, não é? e vai-se descobrindo com o tempo. Vais ou seja, descobrindo não é uma com coisa o que vai tempo ser imediata. e parece que isto é uma bola de neve. É. Quando começa a acontecer porcaria, aí É, vai. e começa a esmarfir, né? Acho que sim. Completamente, esquece. É mais vale meteres logo em posição de defesa porque aquilo vem e não Sim. para. E É, tu mas chegas mergulhar ao... na onda. Sim, precisamente. Tu, para não levares com uma onda na cara, tens precisamente É, a mergulhar. tens que Não mergulhar. não é saltar, não é Exato. nada disso. Tens que mergulhar na onda. É muito isso. A questão é mesmo essa, é parar de não ter... quer dizer, eu acho que tu só percebes isso quando começas a sofrer e a pensar porque é que eu ainda estou aqui, porque é que eu ainda estou aqui. Sim. Que Mas é depois quando- percebes porque é que passaste isso, Sim. porque és mais forte. Mas na certeza de que mais vale mergulhar e tentar entender, não é? Do que Sim. resistir Sim. ao comportamento. Sem dúvida. Porque eu acho que isso acarreta um sofrimento ainda maior, não é? É verdade. Depois entras na autocomiseração do porque é que É isto não horrível. aconteceu a É mim. horrível, sim. Eu, E vais em por ali relação à doença, abaixo. eu nunca senti isso. Mas aqui em relação ao pós, o que eu senti muito foi esta coisa do... Havia o luto físico, havia um luto emocional, havia uma data de questões que eu não compreendia, havia as ausências, não é? Uhum. E acabou por ser um bolo muito grande. Eu lembro-me de chegar à consulta e dizer mesmo, tipo, neste momento eu sinto que eu não sei nada sobre mim. Eu sinto que Sim. eu não me conheço, sinto que eu não sei o que é que quero. E eu sei que eu precisava daquele apoio e tinha que ser conduzida, porque há impermanências na tua vida que são gigantes, porque acarretam muitos processos emocionais que são dolorosos. E às vezes eu acho que, enquanto adultos, às vezes nós temos tendência para resistir e acharmos que conseguimos aguentar sempre mais um bocadinho. E é isso que nos faz levar às vezes aos extremos. Sim. Eu fiz isso muitas vezes. Sentir sempre que eu aguentava, que o meu corpo físico aguentava, que a minha capacidade aguentava, que eu já tinha conseguido sobreviver a tanta coisa. Mas na verdade não, e o meu corpo deu a falência de mostrar que estava exausto. E não podia ser mais assim. E eu tive a sorte, na verdade, disso me ser mostrado e de ter sido poupada, no sentido de que havia solução. Mas eu acho que às vezes Sim. nós arrastamos isso, porque nós não conhecemos-nos pouco, ouvimos-nos pouco. Sim. E às vezes não é porque não queremos, às vezes é porque a vida é lixada. E às vezes porque tu crias uma imagem de ti que foi aquela também que te deram. E o ego também se alimenta aí, imagina, né? tu Eu cresces... fiz sozinha, eu era essa mulher. Sim. Não preciso, eu consigo me organizar de alguma maneira. Não quero essa ajuda, sabes? E agora eu vejo as coisas numa perspectiva completamente diferente. Mas eu também sei que foi essa rigidez que me fez chegar à sobrevivência e com alguma saúde mental. Ela foi necessária numa altura, né? Mas Sim. depois, às vezes, pelo menos eu precisei de ajuda para despir a capa, porque eu não sabia não ser defensiva. Eu ainda estou um bocadinho nesse processo, sabes? Sim, E noto isso sim. às vezes de... Calma, encolhe as garras, porque exato. estás a pô-las É um muito processo. de fora, mas é um processo que nós temos mesmo para nos defendermos, para sobrevivermos. Para sobrevivermos. Mas nós temos muitas vezes uma ideia errada de nós. Imagina, tu cresces com aquela coisa de tu és tão tímida, ou és um bicho de mato, ou és tão envergonhada, és tão não sei o quê. E tu cresces a achar que és aquilo. E depois vem a vida, dá-te um chapadão na cara, assim, daqueles que tu cais ao chão, e tu de repente percebes, olha, não, eu até sou uma pessoa super social, até sou uma pessoa muito bem disposta, até sou uma pessoa muito mais forte do que aquilo que me foi incutido que era. Sou capaz, sou independente, e olha eu aqui toda responsável, toda da minha vida, toda dona de mim. Mas nós crescemos se calhar com uma ideia de nós e temos que ao longo da vida depois desconstruir o que nos foi dito acerca de nós para percebermos quem é que nós realmente somos. Há alturas em que a gente não percebe. Eu era vista muitas vezes como arrogante.
Também altiva. também sim, sim, Mas eu, na sim. verdade, escondia um sofrimento gigantesco que eu não partilhava com ninguém. Das coisas Sim. que as pessoas ainda ao dia de hoje, muita gente me diz, quando E com o primeiro eu embate vi e que isso me na conhecem. escola, que era como é que aquelas pessoas não percebiam Sim. que eu estava a sofrer Sim. e que precisava de ajuda. Sim, sim, não, mas eu ainda hoje é um bocado isso, dizem que sou bruta. Pá, se calhar sou bruta, mas tu vais Reativa. perceber quando me conheces que eu sou a pessoa mais acessível do mundo e percebo as coisas na boa, tranquilamente, mas se calhar sou uma pessoa também, em certos pontos, direta. Sim. Imagina, a trabalhar, já me aconteceu algumas vezes com pessoas com que vão passando pela agência, freelancers e tudo mais. Não gostei da maneira como disseste não sei o quê. Mas o que é que eu disse? Disseste que não gostas daquele design. Sim, mas eu não gosto daquele design. Como é que eu posso dizer isto de outra maneira? Eu não gosto. E eu não estou a dizer, olha, não gosto, não é para te magoar, não é para te ferir, não gosto. Consegues fazer de outra maneira. Mas aí voltamos outra vez àquela questão, que é o facto de dizeres que não gosta torna-te a ti agressiva, Sim. mas não te torna Estás a só explicar a tua a parte. opinião. Exato. Não é só uma opinião, porque tu agora tens que justificar porque é que não gostas Sim, 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 sim. e não gostar, Sim, sim. és tu que estás a errar de Sim, alguma sim, maneira. sim. Não é? E não estás a Voltamos outra dizer vez à com inflexibilidade. pinças, não estás a dizer que aquelas pinças que aparentemente agora tem que se ter com depois- tudo. Sim, porque depois confunde-se uma questão de educação, não é? Que são valores à partida, são gerais e são comuns àquilo que é a vida em sociedade, com o ser objetivo e concreto. Sim, sim. O E que é assertivo. que queres dizer então? Exatamente. É ser assertivo. Eu acho que isso depois acaba por. Mas às as pessoas vezes não estão confunde-se habituadas. muitas vezes a Não. assertividade com falta de educação. Sim, não sim, é? sim, sim. E com o ser bruto, Tens com o que saber ser. expressar Mas a aí tua voltas, eu opinião. sei que estou sempre a puxar isto, mas é o que eu sinto, voltas outra vez à questão da educação, que é, tu não podes dizer determinadas coisas aos miúdos porque eles vão ficar altamente traumatizados e não se trata disso. Assertividade não é agressividade. Assertividade não é ser agressivo com uma criança, é dizer-lhe que não, se achar que deve dizer que não, e ir mantendo aquele não ou sim que acha que deve dizer Mas que com sim. as. Lá está aquilo que estávamos a falar há bocado. Com as crianças continua a haver assertividade. Com os adultos, ai meu Deus, que Não eu vou se agora faz nada. ofender este ego se eu for assertivo e se eu lhe disser que não gosto do que ele fez, ele vai ficar ali com um dói tremendo no ego dele. Sim. Isto é complicado. Sim, Porque mas o eu outro acho é que que não é. consegue lidar com O outro é que esse não consegue lidar. Olha, ainda no outro dia falava com uma amiga minha, ela estava a dizer: pá, vamos normalizar ou não me apetece. Olha, Ana, queres ir E eu almoçar? não, sem Pá, explicação. olha, não me apetece. Não, olha, não Não consigo, apetece, não quero ir. apetece-me ficar aqui no sofá, afundada, a não fazer nada, olhar para o teto. Nós Olha o meu falamos teto muitas tão vezes bonito. isso, que é. Mas é um processo. E também a ver da parte Mas do as pessoas outro, levam mal. Ai, não te apetece. Também não gosto de ir para mais nada. Olha, enjoada, não lhe Sim, apetece. sim. mas também partir e não a insistência. Também, tipo, normalizarmos a não insistência, que é, olha, hoje não dá. Sim, sim, sim. E tu agradeces o convite e pronto, não dá, não há problema. Isso não invalida que eu gosto de ti na mesma. Mas hoje não dá, mesmo assim já é mais aceite. Esta coisa do literalmente não te apetece, isto ainda é muito mal visto. Sim. Isto ainda é muito, muito, muito mal Eu acho que é um visto. caminho também, porque as pessoas também, o que eu senti foi que as pessoas foram apercebendo que a minha postura mudou nesse sentido. Nós Porque temos, eu era essa sim. pessoa, eu para dizer que não, aliás, não dizia que não, Sim. e portanto tive grandes problemas por causa disso, ou então quando comecei a dizer que não, eu tinha que ter uma justificação. Tanto que eu tive às vezes a Marisa a dizer, às vezes mentir não é assim tão grave, está bem? Estamos a passar por um processo. Sim. E eu tinha que mentir, Sim, porque mas eu não senti- conseguia, eu própria não conseguia lidar Mas com o sabes facto o que é de eu que- estar a dizer que não. Sabes o que é isso? Eu também. Eu sofro disso, sofro. Para mim, eu dizer que não tinha que ter uma explicação muito plausível. E que eu organizava Mas muitas sabes, vezes. isso lá está, vem mais uma vez da nossa infância e de termos que estar em modo survival, porque eu noto hoje em dia que eu sou uma people pleaser em recuperação. Sim, somos Mas eu todos. só me apercebi há pouco tempo que eu era uma people pleaser. É porque às Porque eu vezes sou não é sempre pelo aquela susto. pessoa que eu quero resolver. Tu pedes-me qualquer coisa, Mas olha ficas Ana, em consegues... ansiedade. Eu não fico necessariamente em ansiedade. Eu quero mesmo ser prestável. Eu gosto de ajudar, eu gosto Sim, de ser mas isso prestável, vem eu de um gosto de ser lugar útil. que às vezes te põe assim Vem numa do relação lugar que... total. Sim, Eu também completamente. penso assim. Hoje em dia já tento, olha, não te envolvas tanto. Se calhar não te faz mal não te envolveres naquilo, ou não Não te é da esforçares tua tanto para aquilo. competência. Não é... Percebes? E também é uma parte que é nossa, que também vem tapar o nosso ego, porque na verdade nós queremos tanto ter Sim. um lugar e uma função que... E foi assim E que queremos tu que o outro goste de nós. Sim. Muito. E organizarmos ou ajustar a vida do outro ajuda-nos a A desocuparmos validação, da não é? nossa. Tu acabas por te validar com Eu esse... fui essa pessoa, muito. Sim, também. Validava-me a partir do facto das pessoas todas quererem que eu fosse, não é? Isso dava-me um lugar ótimo. E podes Eu sempre, era e amada. estás sempre bem. E, E é às vezes sempre não aquela é. que diz sempre que sim. Tu deixaste de ter Contigo nunca há função. problemas. Eu tive que deixar cair isto para ver uma coisa muito importante, que acho que esse foi um dos maiores lutos que a doença me trouxe.
Eu tive que deixar cair essa persona para perceber em que sítios é que eu tinha ou não função verdadeira. Ok. Porque na maior parte dos sítios, pelo menos na minha vida era assim, em que quando eu faço este exercício organizado, não é? Com estrutura em terapia, de desapegar dessas funções que eu própria criava, aonde é que eu tinha esse reconhecimento? Aonde é que eu era efetivamente amada e gostada? Aonde Sim, é que eu sim, tinha sim. lugar? Sim, sim, E sim. tu descobres de repente que são muito poucos. E às vezes descobres, inclusive, com a família até, e pessoas muito, muito próximas, que tu nunca vais agradar. Faças o que E não vais fizeres. ter essa função, Repara, porque essa função foste tu que criaste para eu criar passei esse quase espaço. 40 anos da minha vida a tentar agradar a uma pessoa da minha Eu sei, família. percebo perfeitamente. Mas a tentar, sabes, que tivesse orgulho, chegar, até que quase aos 39 eu começo a perceber, pá, nada, Um dos rigorosamente maiores nada lutos do que eu que eu faça fiz foi mesmo isso, é vai relacional. agradar. Rigorosamente nada do que eu faça me vai pôr naquele papel. Porque eu não sou a pessoa que aquela pessoa quer que eu seja. E nunca vou ser. Sim. Então, é libertador quando te libertas dessas amarras da pessoa que querem que tu sejas e começas a ser a pessoa que tu realmente és. Sim. A gostar daquilo que tu realmente gostas, a assumir isso. Epá, e é um exercício duro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, olha. E o facto de dizer que é Pronto. libertador não quer dizer que seja fácil. Acho que Não, às vezes as pessoas não. têm essa ilusão. Eu também acho que hoje em dia, a maneira como temos a questão dos coaches, disto, daquilo, não sei o quê, eu acho que acaba por é muito barulho às vezes, e nem todos obviamente são maus e nem Eu não tenho andam a paciência para enganar. coaches. Pronto, mas Esquece. efetivamente há muito barulho e de certeza que aqueles que são bons dentro deste meio acabam por estar ofuscados. Mas eu acho que há um bocadinho quase esse fundamentalismo no sentido de é libertador, então se é libertador é ótimo. Então se é ótimo vai ser fácil, e não vai. De Que é um todo. processo em que, e Fácil, o facto, sim, e o facto de falares da impermanência remete-me a isso, que é aí eu lidei muitas vezes com a impermanência no sentido em que eu não sei o que é que vou ter que ser amanhã Sim, sim. e o que é que vou ter que largar hoje para efetivamente, e tenho medo das consequências disso. E portanto, mesmo sabendo que aquele sítio E era uma arrastas. relação errada, não é? Mesmo sabendo que aquele sítio não era um sítio de acolhimento, parecia que havia em mim uma certa demência ou ausência de memória e uma tentativa urgente de criar que aquela relação fosse novamente um habitat. Porque na verdade eu só sabia relacionar-me dentro daquela era o que tu perspectiva. conhecias, era o que tu conhecias. E fazer esse desapego, eu sei que partilhamos essa ligação, é duro. O Tu estás a desapego é duro, o despedir-te desapego é de lixado. uma parte de ti que te fez ser funcional. Sim. Por mais E que acreditavas naquilo. E que é por aquele mais lugar não de positiva que acolhimento. fosse. E é aquele lugar de acolhimento Apesar onde de é falso. confortável. Sim, mas é confortável. Sim. O que tu já conheces é confortável. Porque e é muito duro, isto para o desconhecido. A dor do espaço onde que tu vais ter que conquistar isso dentro de ti para ti, não é? Não tendo recurso ao outro, é duro. É como entras Muito numa duro. sala escura onde tu nunca tiveste antes e agora não vou acender a luz. Tu vais ter que apalpar esta sala toda, vais ter que por ti perceber onde é que está o sofá, onde é que está a cómoda, onde é que está tudo, e vais ter que te fazer sentir a ti própria confortável aqui sem olhar, sem estás a ver. E na verdade E isto é arrumar as divisões que existem dentro de ti. E vais Isto é descobrir completamente. que por mais que digas que não, e por mais que não estejas às vezes em momentos que são importantes, e por mais que isto vai limpar aquilo que são as tuas relações efetivas. Sim. E isso para mim, pá, E vem-se andar uma série de coisas dentro de ainda ti. é um processo doloroso. Porque às vezes tem a ver com eu tenho capacidade de estar ali ou não, muito mais do que agradar ou de ter que ir para cumprir determinada função. E isso foi um maior desapego que eu fiz. E eu sei que isso já gerou dor noutras pessoas. Às vezes nem é pela celeuma, percebes? Porque eu sabia que eu tinha que encontrar, mais do que eu perceber o desapontamento do outro em relação a mim. E não te sentires culpada. É o não sentir culpa. Sim, isso é que é. Isso para mim ainda é muito difícil, sabes? Mas isso ela vai com o exercício. Que é aquela coisa de tu, ok, eu disse isto porque eu sinto isto, eu estou a sentir isto e é perfeitamente válido, eu não estou a fazer mal a ninguém. Não. Mas como estou a desagradar aquela pessoa, pá, e o exercício que isto às vezes é o reconhecimento só de que a tua opinião é contrária, e se for efetivamente uma pessoa que gosta de ti, vai ter essa capacidade de acolher. O duro é percebermos que afinal eles não são 20, são 2 ou 3. Isso é que é duro de encaixar. Porque na verdade a pessoa passa a vida às vezes agregada a muita gente, mas depois quando vais fazendo este exercício, foste uma people pleaser, então na verdade nós não tínhamos esta visão, né? Fomos.
E na verdade somos em desconstrução. Fui, mas ainda sou. Porque o atenção. gatilho, era isso que eu ia dizer, o gatilho vai lá estar sempre. É Sim, como uma sim, sim. compulsão. Sim. É como uma compulsão alimentar. O gatilho vai lá estar sempre. E na verdade, às vezes, a primeira coisa que te salta, por isso é que para mim, às vezes, tomar decisões passa por perceber se é uma ativação ou se é aquilo que eu quero fazer. Sim. E então a tomada de decisão tem que ser mesmo consciente, tem que ser um movimento mais lento do que agregar. Se eu for agradar ao impulso que eu estou a sentir, vou voltar lá no instantinho. Porque eu acho que isto foi tantos anos assim, não é? Sim. Que é muito difícil que É, tu mu- é largues a muito tarefa difícil, assim. é muito difícil sair deste lugar. É. É muito difícil porque depois lá está a E vai haver culpa. fazem que é possível, outras em que não é, não há problema. Sim. Lidar com essa culpa, mas perceber que afinal não é uma culpa, é que nós temos que criar um sistema de desconstruir as nossas próprias crenças. Sim. Tu tens de perceber que aquilo em que tu acreditas na verdade não existe, é uma crença, e isso aqui tens que destruir. É completamente louco. E isso é desconstruir e destruir aquilo que tu és. Sim, e aquilo em que tu exatamente, acreditas. Eu acho que exatamente. esse exercício é o mais difícil, mas a Joana disse aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é, efetivamente isto acontece na medida em que nós o vamos praticando. O que eu sinto muitas vezes é que ao início teve que ser algo muito consciente, nos primórdios ainda teve que ser uma coisa quase obrigatória, não é? Eu estou a fazer isto por prescrição médica, era aquilo que eu dizia a mim mesma, e depois ter que ser consciente e um exercício de diálogo constante de recebes a mensagem e a tendência é responder logo e não respondas já, lê bem, o que é que vais dizer, como é que vais dizer, para depois passar a ser uma coisa automática e pronto. Eu apercebi-me ao fazer esse exercício que às vezes eu não lia porcaria nenhuma do que estava escrito, tirava tipo por apanhado, sabes, porque queria responder no imediato, tipo, queria ser agradável, e às vezes eu nem sequer lia tudo que lá estava, porque às vezes estava lá tanto sumo que eu não tinha tido capacidade de interpretar, porque na verdade o meu gatilho é sempre agradar. E na verdade, e o que tu vais fazer é responder sempre que sim. Sim, independentemente do que vais ter que alterar na tua vida ou fazer. Sim. E se estás com capacidade de acolher ou não, e se vais para a pessoa despejar ou não. É privilegiar-te a ti e a tua paz primeiro. Sim. E quem for efetivamente e lidares com isto sem a sensação que estás a ser egoísta. Que isto depois é outra coisa. Além da culpa, é a sensação que estás a ser egoísta e que só estás a pensar em ti. Mas se tu não pensares em ti, quem é que vai pensar? Ninguém. Precisamente. Porque ninguém vive dentro de ti. Só tu é que sabes quais são efetivamente as tuas E a tua vida é tua. Tu é que vais lidar com as tuas decisões, não são os outros. Mas os outros têm sempre essa tendência de ir achar que têm um lugar nas tuas decisões. Porquê é que decidiste isto? Porquê é que escolheste isto? Mas pensaste em mim. Nós também lhe demos esse espaço, não é? Sim, mas pensaste em mim. Como é que vais esta decisão? Então eu. Nós também lhes demos esse espaço para nos tirarmos a nós essa responsabilidade. Sim. Porque é mais fácil lidar com eu fiz isto por ti e a pessoa não cumprindo, a culpa está no outro e tu culpabilizas. Sim. Do que tu perceberes, eu fiz isto para agradar ao outro, porque na verdade o buraco era meu e agora estou aqui outra vez neste sítio, mas esta porcaria é responsabilidade minha, não é da outra pessoa. Eu acho que para mim esse era o processo mais difícil, que era, porquê é que eu fazia aquilo? Porquê é que eu me colocava naquela situação? E a ponto de muitas vezes ter que ser menosprezado ou agredido do ponto de vista emocional para agradar, porque é que eu me colocava ali? Sim. Eu acho que para mim a chave foi aí, foi reconhecer isso e perceber que eu no automatismo eu vou sempre caminhar para ali. Sim. O primeiro impulso é sempre esse. Temos que contrariar todos os dias. Sim. Eu acho incrível. Eu acho que no meu caso também não tive tanta dificuldade porque na altura em que consegui reconhecer isso, já havia um caminho muito de a responsabilidade é minha, no sentido em que eu fiz essas opções e muitas vezes diziam, mas fez-te assim, faz-te assado e é porque ela é assim, é porque ela... Sim, mas ela é assim porque eu dei-lhe espaço para ela ser assim, porque eu quando foi esta situação e aquela eu disse isto e isto, portanto efetivamente eu passei, claro que a pessoa podia ter agarrado naquilo, como muitos dos outros que foram ficando viram e se calhar perceberam, ok, isto não é o ideal e portanto não alimentaram aquilo e não se aproveitaram. E aquela pessoa aproveitou-se porque tem esse perfil narcisista e outros... Sabes que foi uma das coisas não, foi sem sombra de dúvida a coisa mais marcante que me disseram em terapia. Eu fiz terapia há muitos anos e agora regressei. Sim. Mudei a minha psicóloga, gostava muito da minha outra psicóloga, mas não... Pronto, a terapia é uma coisa muito cara, temos que validar isto. Sim. E a minha psicóloga ficou muito cara e não dava para estar a fazer todas as semanas e eu sinto que preciso. Agora comecei a fazer novamente todas as semanas. Olha, e deixem-me dizer aqui, porque acho que vale a pena isto é para ser sabido. Comecei na IWell
não funcionou porque a terapeuta que me foi atribuída e depois foi uma outra atribuída não dava para os meus horários, era sempre só aquela coisa entre as 9 e as 6 e eu estou a trabalhar, não conseguia. Então acabei por descobrir no Instagram uma coisa chamada Blossom Club. E sabes que eles têm terapia até para pessoas que estão desempregadas, sessões a 25€. Eu achei muito fixe. É como a Patrícia, nós tivemos cá uma psicóloga que a clínica dela tipo, faz-te o custo mediante o teu IRS. Pronto, mas eu achei muito fixe. E então, estando empregada, é 45€. Mesmo assim, 45€ hoje em dia está muito bom para os preços que andam aí a ser praticados de 70, de 80 e de 90€. Mas a terapeuta que eu tinha antes, uma vez diz-me assim, pronto, isto em relação ao narcisista que há na minha vida, diz-me ela assim, Ana, mas a culpa é sua. E eu, o ultraje! Mas como é que esta pessoa estava a dizer que a culpa é minha? Eu que sou uma sofredora e estou aqui a chorar. Como assim que ultraje? Não, Ana, mas a culpa é tua. Mas a culpa é minha, como assim? Porque esta pessoa só te está a fazer o que tu permites que esta pessoa te faça. E na altura o Tico e o Teco foram um contra o outro e olha, aquilo teve aqui... Eu esqueci de sessões zangadas. Sim, aquilo para mim foi uma coisa, não, mas é que eu permito, eu não tenho outra hipótese, eu não tenho. Tens. Ainda não está completamente ultrapassada esta questão da minha vida, mas hoje em dia essa pessoa tem uma presença muito mais reduzida na minha vida e essa presença mais reduzida reduz também o impacto que tem. Agora, se tu perguntas-me, mas tiveste de afastar? Tive. Doeu, dói ainda, dói. Às vezes sentes que estás a ser egoísta. Sim. Quase todos os dias. Mas eu tive que chegar a este lugar porque efetivamente sim, eu tenho poder. Se depois o eu não permitir tem consequências, claro que tem. Mas o que é que não tem consequências nesta vida? Porque isso também traz do outro lado, que depende da pessoa que é. Porque quando nós falamos de alguém, ou que é da família, ou que inevitavelmente é um narcisista muito próximo de mim desde que eu nasci. A questão é mesmo essa. A questão é que há uma coisa que me disseram uma vez em terapia e que é mesmo real. Não tens como te curar no sítio onde foste maltratado. Não, é verdade. Não tens como. Sim. Porque tu estás sempre a reacender essa dor e essa ferida naquele sítio. E estás sempre a tentar ser aquela menina que tu quiseres ser a tua infância toda, que está a fazer tudo, lá está, por isso é que és uma people pleaser, para aquela pessoa não te julgar, para aquela pessoa não te tratar mal, entre aspas, atenção, estou a fazer aquelas aspas. Olha aqui para mim que estou a fazer tão bem. Sim, estou a fazer tão bem, estou a fazer para tu gostares. Ainda hoje em dia, ainda há bem pouco tempo ouvi, para ti está sempre tudo bem. Claro, eu cresci assim, porque se para mim não tivesse tudo bem, olha se eu fosse como tu, e para mim tivesse sempre tudo mal, isto era uma guerra constante, todos os dias, como já foi no passado. Por isso é que eu tento que esteja tudo bem, porque eu não quero levar a vida com esses panos escuros à frente dos olhos como se tudo fosse um problema. Não, ok, temos um problema, bora, qual é o problema? É este. Ok, soluções. Eu hoje sou essa pessoa. Antigamente não, antigamente eu escondia o problema dentro da minha cabeça e tentava agradar e tentava, sabes, fazer tudo para, olha, eu estou aqui, abraça-me. Acho que derivamos todos da mesma linhagem. Sim. De alguma maneira. Os Bourbon de linhaça. E não sei se quem vai agora continuar o caminho de evolução se não vai ter também problemas desse género, mas pronto. Não faço ideia. Olha, eu não sou mãe, mas eu acho que do que eu vejo nas minhas amigas e tudo, hoje em dia educam-se filhos com muito mais consciência daquilo que vai ser o adulto. Mas no nosso tempo era só a criança. Vamos falhar, claro. É importante também ter essa ressalva. Mas é que no nosso tempo tu educavas os filhos na rigidez da perfeição, mas tu só olhavas para a criança. É só a criança. Não pensavas nas consequências que aquilo que tu estás a dizer àquela criança vão ter quando ela for adulta. E no impacto que isto vai ser quando for adulta. E é muito importante. Eu vejo os pais hoje em dia mais conscientes nas coisas que fazem. Muitas vezes dão muito trabalho, mas, ok, isto vai ter que ser assim porque senão eu vou criar uma pessoa com este ou aquele medo, com este ou aquele pânico, com esta ou com aquela mania. Portanto, tem que haver aqui... E é muito bonito ver essa transformação. Eu vejo isso nas minhas irmãs, nas minhas amigas. Eu vejo isso nas minhas amigas e sim, e acho que é um trabalho incrível. Me preocupa mais em termos de sociedade. Sim. De grupo, de grande grupo. Acho que pronto, isso é impermanência, não se controla e é muito esta coisa de todos os dias tens um problema. Vais ter sempre problemas todos os dias da tua vida. Sim. Ok, temos este problema. Muito bem. Quais são as soluções? Quais é que são
as hipóteses Isso é prático, que nós sim. temos. Eu, dada altura, comecei muito a dizer uma frase que eu digo isto muitas vezes. Faz o que se pode com aquilo que se tem. E está tudo bem. E não temos que estar a achar que temos que ter medo porque não temos esta ou aquela ferramenta. Ok, não temos, mas temos estas. Temos estas 3 opções. Destas 3 opções, qual é que é a mais fácil? Ou qual é que é a mais rápida, se for do tempo que tu precisas? Ou qual é que tu gostas mais, se puderes escolher? E é muito esta dança, todos os dias, de opções, de E de fazer escolhas. opções, exato, sim. Sim, E percebemos que E somos de todos deitares. humanos e que de alguma forma vamos sempre cair. e de em deitares a alguma cabeça na almofada em paz, sabes? Isto hoje, É isto hoje em dia, para mim, coisa. É maravilhoso. é super importante. A dada altura da minha vida eu não valorizava tanto. Mas hoje em dia, sabes, chegares ao fim do dia Eu acho e mesmo- sabes que fizeste tudo bem, as tuas escolhas, tu deitas-te e pensas, sim, ok. Porreiro, foi difícil, foi. Mas escolheste bem, estás em paz. Para mim, aqui em jeito de conclusão, também passa por eu saber que, independentemente de estar numa fase mais complexa, ou mais desafiante, ou mais difícil, eu sei que vai passar. Sim, Eu exatamente. sei que sou capaz. Sim, eu sim. sei que, por mais que tenha que assumir alguma coisa, por mais que tenha que enfrentar, eu sou capaz. E o tempo passa. É muito aquela coisa do qual é a pior coisa que pode acontecer. É isto. Ok, mas depois vai passar. O sol vai se pôr, a lua vai nascer novamente e amanhã vem o sol de novo. Eu também acho, é um E ciclo o tempo passa, total. sim. E que bela forma de Não é? É um ciclo. é verdade. Então, muito obrigada. por teres Obrigada. aceito. Obrigada, Acho que gostei a muito. conversa deambulou aqui por sítios muito bons. Muito Também acho que bons. sim. E eu fico muito feliz de teres aceito vir conversar Também eu. connosco. E pelo Também tema eu. também, que foi muito. Sim. Foi. Portanto, dentro da. Foi uma perspectiva muito interessante. Então sigam a Cusca nas redes sociais. Sim. E conversem com ela, que ela é muito boa conversadeira. É uma pessoa que se irrita muito. Nunca se esqueçam que eu sou uma pessoa que se enerva com os nervos. Então sigam-nos nas redes sociais, Ativem as notificações no Spotify subscrevam o canal, e digam-nos se isto pode ou não pode. ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, Obrigada. tchau, beijinhos. Beijinhos. Boa!